Olá, pessoas lindas do meu coração! Estou aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos começar lendo em Gênesis capítulo 25, versículo 1 e vamos terminar em Gênesis capítulo 32. Você que está gostando, peço que não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, ok? E também de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever, de acionar o sininho aí, para que todos os dias a nossa mensagem chegue para você e para que você possa ter um acompanhamento diário da leitura bíblica do nosso Senhor Jesus, amém? Então vamos lá, pessoas lindas do meu coração. Nós vamos falar de outros descendentes de Abraão. Gênesis capítulo 25, versículo 1. Abraão casou-se com outra mulher, que se chamava Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos: Zimrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquizã foi o pai de Seba e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assurreus, os Letuseus e os Leumeus. Os filhos de Midian foram Efã, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram os descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas deu presente para os filhos das suas concubinas, e antes de morrer separou-os de Isaque e mandou que fossem morar na terra do Oriente. A morte de Abraão. Abraão viveu 175 anos. Ele morreu bem velho e foi se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, que ficava a leste de Manre, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Os descendentes de Ismael. Ismael, filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos, por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho, e em seguida Quedar, Abidel e Mibissão. Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemã. São esses os 12 filhos de Ismael. As suas terras e os seus acampamentos receberam os nomes deles. Cada um era chefe de sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo se reunir assim com seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Ávila e Sur, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. O nascimento de Esaú e de Jacó. Essa é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou-se com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filho, e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: o que está me acontecendo de uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há 2 nações. Você dará à luz a 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 70 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Esaú vende os seus direitos de filho mais velho. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado, que gostava de ficar em casa. Isaque gostava mais de Esaú,
porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa comida vermelha aí. Por isso, puseram em Esaú o nome de Edom. Sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os direitos de seu... Sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Isaque na terra dos filisteus. Naquela região, houve uma época de falta de alimento, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras, e te abençoarei por todas as nações do mundo. Pois Abraão me obedeceu, e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos e as minhas leis, e os meus ensinamentos. Assim Isaque ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que era sua irmã. Rebeca era muito bonita, e Isaque tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela. Isaque ficou ali muito tempo. Um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaque e perguntou: ela é sua mulher, não é verdade? Por que você disse que era sua irmã? É que eu pensei que me mataria se eu dissesse que ela era minha mulher, respondeu Isaque. Aí Abimeleque disse: por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com a sua mulher, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher, será morto. Naquele ano, Isaque fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaque tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso, eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaque, havia cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia Abimeleque disse a Isaque: vá embora da nossa terra, você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaque saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão, que os filisteus haviam tapado depois de sua morte. E Isaque pôs no poço o mesmo nome que o seu pai havia posto. Um dia, os empregados de Isaque estavam no vale abrindo o poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando que a água era deles. Por isso Isaque deu a esse poço o nome de discussão. Depois os empregados de Isaque abriram outro poço, e por causa dele também houve discussão. Então Isaque pôs o nome dele de inimizade. Isaque saiu dali e abriu outro poço, e como não houve discussão por causa desse, ele chamou de lugar espaçoso. E ele disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nessa terra, e aqui vamos ficar à vontade. Dali, Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou
Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo. Sou eu que estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei que os seus descendentes sejam muitos. Isaque construiu um altar ali e adorou a Deus, o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar e ali os seus empregados cavaram outro poço. Isaque e Abimeleque faz um trato. Certo dia, Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaque. Com ele foi o seu amigo Alzate e Ficol, o comandante do seu exército. Isaque perguntou: por que é que vocês vieram falar comigo, se têm ódio de mim e até me expulsaram da sua terra? Eles responderam: agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com o juramento. O trato é este: você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você, deixamos que você fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado. Então Isaque preparou um banquete e todos eles comeram e beberam. No dia seguinte, eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato, e cada um fez o seu juramento. Isaque se despediu dele e eles foram embora como os seus amigos. Nesse mesmo dia, os empregados de Isaque foram dar-lhe a notícia de que haviam encontrado água no poço que estavam cavando. Isaque pôs nesse poço o nome de Seba, e por isso, até hoje, o nome daquela cidade é Berseba. As mulheres de Esaú. Quando tinha 40 anos, Esaú casou-se com Judite, filha de Beri, e com Basemate, filha de Elon, duas moças hetéias. Essas duas moças amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Isaque abençoa Jacó. Isaque já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho, estou aqui, pai. Respondeu ele. O pai disse: você está vendo que estou velho e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco e as suas flechas, vá até o campo e caça um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer. Acontece que Rebeca escutou o que Isaque disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: escute, agora mesmo ouvi uma conversa do seu pai com o seu irmão Esaú. O seu pai disse assim: vá caçar um animal e prepare para mim uma comida saborosa. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção, na presença de Deus, o Senhor. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que vou dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 12 cabritos, dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa, como seu pai gosta. Você vai levá-la para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. Aí Jacó disse à mãe: o meu irmão é muito peludo e eu não. Se meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Mas a mãe respondeu: nesse caso, que a maldição caia sobre mim. Faça exatamente o que eu disse. Vá e traga os cabritos para mim. Jacó foi, pegou os cabritos e os levou à mãe. E ela preparou uma comida saborosa como Isaque gostava. Depois ela pegou a melhor roupa de Esaú que estava guardada em casa e com ela vestiu Jacó. Com a pele do cabrito, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos. Depois entregou Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse: pai, aqui estou. Respondeu ele: quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Disse Jacó: já fiz o que o senhor mandou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da carne do animal que cacei e depois me abençoe. Aí Isaque perguntou: mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: o Senhor, seu Deus, me ajudou. Então Isaque disse a Jacó:
Chegue mais perto para que eu possa apalpar você. Assim eu vou saber se você é Esaú mesmo ou não. Jacó chegou perto de Isaque e ele o apalpou e disse: a sua voz é a voz de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú. Assim Isaque não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú. E por isso ele o abençoou. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez: você é mesmo meu filho Esaú? Sou sim, respondeu Jacó. Então o pai disse: traga a carne da caça para que eu coma. Depois eu o abençoarei. Jacó serviu a comida ao seu pai e também trouxe vinho. Isaque comeu e bebeu, e depois disse: venha cá, meu filho, e me dê um beijo. Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaque o abençoou e disse assim: ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu, que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho, que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos, que você mande nos seus parentes e que os descendentes da sua mãe o trate com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem, e que sejam abençoados que o abençoarem. Esaú pede a bênção no pai. Isaque acabou de dar a bênção e Jacó ia saindo, quando Esaú chegou, vindo da caçada. Ele também fez uma comida gostosa e levou para o pai. Aí disse: levante-se, por favor, coma da caça que eu matei e depois me abençoe. Então Isaque perguntou: quem é você? Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Isaque ficou agitado e começou a se tremer. E disse: então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. Ele é quem será abençoado. Quando Esaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse: meu pai, dê-me a sua bênção para mim também. Porém Isaque respondeu: o seu irmão veio, me enganou e ficou com a bênção que era sua. Esaú disse: essa é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram nele o nome de Jacó. Primeiro ele me tirou o direito do filho mais velho, e agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? E Isaque respondeu: eu já dei a Jacó autoridade sobre você, e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho. Agora não posso fazer nada por você, meu filho. Porém Esaú insistiu: será que o Senhor tem só uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E começou a chorar alto. Então Isaque disse: você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Jacó vai para a Mesopotâmia. Esaú ficou com ódio de Jacó porque o seu pai já tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim: o meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, eu vou matar o meu irmão. Rebeca ficou sabendo do plano de Esaú e mandou chamar Jacó. E ela disse: escute aqui, o seu irmão Esaú está planejando se vingar de você. Ele quer matá-lo. Por isso, meu filho, preste atenção. Vá agora mesmo para a casa de Labão, o meu irmão que mora em Harã. Fique algum tempo lá com ele, até que passe o ódio do seu irmão e ele esqueça aquilo que você lhe fez. Eu mandarei alguém para trazer você de volta. Não quero perder os meus 2 filhos num só dia. Depois Rebeca foi falar com Isaque e disse: e sou aborrecida da vida por causa dessas mulheres hetéias com quem Esaú se casou. Se Jacó também casar com uma dessas hetéias, será melhor que eu morra.
Então Isaque chamou Jacó e o abençoou, e lhe deu a seguinte ordem: não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para a Mesopotâmia. Fique na casa do seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes, para que de você saiam muitas nações. Que ele abençoe você e os seus descendentes como abençoou Abraão, para que sejam dono dessa terra onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaque mandou Jacó morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Esaú casa com a filha de Ismael. Esaú ficou sabendo que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado para a Mesopotâmia a fim de casar ali. Também soube que quando seu pai o havia abençoado, tinha mandado que não se casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso, foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou com Maalate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. O sonho de Jacó em Betel. Jacó saiu de Berseba, a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou que ele via uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor Deus, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. Por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares onde você for, e farei com que você volte para essa terra. Eu não o abandonarei até que se cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: de fato, Deus está nesse lugar, e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus. Aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o nome para Betel. Ali o Senhor Deus fez a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nessa viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Essa pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Um encontro com Raquel. Jacó continuou a sua viagem. E chegando à terra do Oriente, de repente ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam 3 pastores, cada um com suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada desse poço, que era tapado com uma grande pedra. Quando todos os pastores se juntavam ali com seus animais, então eles tiravam a pedra para dar água às ovelhas e cabras. Depois tornavam a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus amigos? Somos de Harã, responderam eles. Em seguida perguntou: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Conhecemos sim, disseram. Ele vai bem?
perguntou Jacó. E eles responderam: sim, vai bem. Sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as suas ovelhas. Então Jacó disse: ainda é dia, e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não lhes dão água e as levam de volta para pastar? E eles responderam: não podemos. Temos de esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui e a pedra seja tirada da boca do poço. Aí daremos água para elas. Jacó ainda estava falando com eles, quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó a viu com as ovelhas e as cabras do seu tio Labão, ele foi e tirou a pedra da boca do poço e deu a água para os animais. Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar e disse: eu sou parente do seu pai, sou filho de Rebeca. Raquel foi correndo contar tudo ao pai. Ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou e o beijou e levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido. E aí Labão disse: sim, de fato, você é da minha própria carne e sangue. Jacó casa com Leia e com Raquel. Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Aí Labão disse: não está certo você trabalhar de graça para mim, só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? Acontece que Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Leia e a mais moça Raquel. Leia tinha os olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder casar-se com Raquel. Eu prefiro dá-la a você, em vez de dá-la a um estranho. Fique aqui comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel. Mas, porque ele a amava, esses anos pareceram poucos dias. Quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão: dei-me a minha mulher. O tempo combinado já passou, e eu quero casar-se com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite, Labão pegou Leia e a entregou a Jacó, e ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Leia para ser escrava dela. Só na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia dormido com Leia. Por que isso? Foi reclamar com Labão, e ele disse: por que o Senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que foi que o Senhor me enganou? Labão respondeu: aqui na nossa terra não é de costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Espere até que termine a semana de festas do casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel. Jacó concordou. E quando terminou a semana de festas do casamento de Leia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Labão tinha dado a sua escrava Bila a Raquel para ser escrava dela. Jacó também teve relações com Raquel. E ele amava Raquel muito mais do que amava Leia. Ele ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Os filhos de Jacó. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Leia ficou grávida e deu à luz a um filho, e pôs nele o nome de Ruben. E ela explicou assim: o Senhor viu que estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Leia ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Simeão, e disse: o Senhor viu que eu era desprezada, e por isso me deu mais este filho. Leia engravidou ainda outra vez e teve mais um filho que se chamava Levi, pois disse assim: agora o meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei 3 filhos. Leia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho, e a esse deu o nome de Judá, e disse: desta vez louvarei a Deus, o Senhor. Depois disso não teve mais filhos. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã, e disse ao marido: dê-me filhos, senão morro. Jacó disse zangado com Raquel: você está pensando que eu sou Deus?
É ele quem não deixa você ter filho. Então Raquel disse: aqui está a minha escrava Bila. Tenha relações com ela. Quando ela tiver filho, será como se fosse meu. Desse modo eu serei mãe por meio dela. Assim Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser sua concubina, e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse: este menino vai se chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Aí Raquel disse: o nome desse menino será Naftali, porque lutei muito contra minha irmã e venci. Quando Léia percebeu que não ia ter mais filhos, deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser sua concubina. E Zilpa deu a Jacó o filho. Então Léia disse: que sorte! Este menino vai se chamar Gade. Depois Zilpa deu a Jacó outro filho. E Léia disse: como sou feliz! Agora as mulheres dirão que sou feliz. Por isso o menino se chamará Azer. Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rúben foi ao campo. Ali achou umas mandrágoras e as levou para Léia, a sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Léia: por favor, dê-me alguma das mandrágoras que o seu filho trouxe. E Léia respondeu: será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora você quer tomar também as mandrágoras que meu filho me deu? Aí Raquel disse: vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó esta noite. De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Léia foi encontrar-se com ele e disse: esta noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isso com as mandrágoras do meu filho. As mandrágoras que meu filho achou. Naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu a oração de Léia, e ela ficou grávida e deu a Jacó um quinto filho. Então Léia disse: esse menino se chamará Isacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Depois Léia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho, e disse: Deus me deu um belo presente. Agora o meu marido vai ficar comigo, porque já lhe dei 6 filhos. Por isso ela pôs o nome dele de Zebulon. Por último, Léia teve uma filha e deu o nome de Diná. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso ela pôs o nome dele de José. Jacó e Labão fazem um trato. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para a minha terra. Dê-me os meus filhos e as minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem quanto eu tenho servido. Labão respondeu: Fique comigo, por favor. Por meio de adivinhações, fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto quer ganhar, que eu pagarei. Então Jacó disse: O Senhor sabe como eu tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha própria família. Quanto você quer que eu lhe pague? Insistiu Labão. Jacó respondeu: Não quero seu salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o senhor concordar com a proposta que vou fazer. Hoje vou passar por todo o rebanho a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. É só isso que eu quero como salário. No futuro, será fácil o senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o senhor saberá que fui eu que roubei. Labão concordou dizendo: Está bem, aceito a sua proposta.
Mas naquele mesmo dia, Labão separou para si todos os cabritos que tinham listra ou manchas, todas as cabras malhadas e as cabras manchadas ou que tinham algum branco, e todos os carneirinhos pretos. Ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles, e se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes de choupo, de amendoeira e de plátano, e descascou-os, fazendo aparecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas, como manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando-o dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Então, pessoal, eu fiquei de ler hoje até o capítulo 32, mas como a bateria da minha câmera já está acabando, vou deixar para ler no próximo capítulo, ok? Espero vocês, até amanhã. Fique com Deus e que a palavra do Senhor possa penetrar no seu coração, ok? Beijinho, tchau!